Bom, pessoal, a gente já viu então os comandos de DDL, né? Os comandos de definição de dados, tá? A gente já sabe criar a tabela, apagar a tabela e manipular a tabela, né? Alterar a tabela se for necessário, tá? Depois das tabelas criadas, aí então a gente vai começar a popular o banco que a gente chama, né? A inserir dados nesse banco, tá? Então aí a gente vai começar a trabalhar com a parte da linguagem SQL chamada de DML, tá? Data Manipulation Language, tá? Então, ele vai fazer a manipulação dos dados, tá? Então, o primeiro comando, tá? É o comando inserir, tá? Vamos inserir, então, primeiro um vendedor. Vamos inserir um vendedor, tá? Bom, tá lá no capítulo 7 da apostila, tá? Como é que funciona o comando. Então, o comando é insert into, nome da tabela, lista de colunas, values e os valores que a gente vai colocar, tá? Então, vamos começar aí. Então, é insert into, nome da tabela, que é a tabela vendedor, tá? E aí, então, eu vou começar a colocar, vou definir as minhas colunas, tá? Para isso, eu preciso conhecer a minha tabela, por isso que a gente tem lá o diagrama, ó. Então, eu tenho um code vende, tá? Eu tenho um nome vende, eu tenho sal fixo e tenho faixa comis. Opa, faixa comis, tá? Defini as colunas, values, e agora, então, eu vou começar a colocar os valores, tá? Eu tenho que olhar lá o tipo de dado que é, né, ó, code vende é um int, tá? Então, o meu código do vendedor vai ter que ser um inteiro, tá? Nome vende tem que ser um varchar. Varchar sempre vai ser entre aspas, tá, gente? Então, eu vou botar aqui o João da Silva, tá? Depois vem o sal fixo, que é um float, tá? Assim como lá no C e nas outras linguagens, tá? A gente separa as casas decimais com vírgula, tá? Com vírgula não, desculpa, com ponto, tá? Então, o João, ele ganha R$345,50, tá? E faixa comissão é um varchar de tamanho 1, sempre varchar vai ser entre aspas, ele ganha a faixa de comissão A. Aqui é values, desculpa. Values, tá? Ponto e vírgula no final do comando. Vou executar, tá? Ele diz que fez um insert aqui, ó, um insert, e a query retornou sucesso. A gente não consegue ver por aqui, tá, o conteúdo das tabelas, tá? Mas tem um comandinho que a gente consegue ver o conteúdo da tabela, tá? Que é o select asterisco from e o nome da tabela, tá? From vendedor. Só pra gente ver, tá? O que a gente tem lá dentro da tabela vendedor, ó. Então, aqui ele me mostra a tabela, ó. O código de vendedor 1, o nome do vendedor é João da Silva, o salário dele é esse aqui. E a faixa de comissão que ele ganha é a faixa A, tá? Vou inserir outro vendedor aqui, ó. Se eu for preencher todas as colunas, tá? Na ordem que elas estão definidas aqui, ó, código, nome, salário e faixa de comissão, eu não preciso listar as colunas, tá? Então, eu consigo inserir aqui, ó, o vendedor 2, que vai ser a Maria José, tá? Que vai ganhar 1.234 na faixa de comissão B, tá? Ó, nesse caso, tá? O que acontece? Eu estou inserindo todas as colunas da tabela e estou utilizando a ordem que está definida aqui,
tá? Que foi a ordem que a gente utilizou para criar as colunas da tabela, tá? Então, aí eu consigo sem definir as colunas, tá? Agora, vamos supor, lembra que quando a gente criou lá, a gente não botou nenhum como not null, né? Vamos supor que eu quero inserir um vendedor, tá? E não vou preencher todos os dados, tá? Vendedor, values, eu vou botar só o nome, tá? Que é a Josefina. E a Josefina vai ganhar 876,34, tá? Vou executar aqui, ó, e vai me dar um erro, tá? Porque, ó, ele me dá um erro de sintaxe, porque ele tá tentando inserir o Josefina num campo inteiro, que foi o nosso primeiro campo aqui, tá? Então, ele acaba dando um erro, diz que tem um erro de sintaxe. Então, vou definir as colunas aqui, tá? Eu vou botar só o nome vende e o sal fixo, tá? Consigo fazer isso por quê? Porque eu não defini os meus campos lá como not null, tá? Então, eles podem ficar vazios. Vou executar. Vai funcionar ou não vai funcionar? Tá? Ele ainda não funciona. Por quê? Tá, ó. Porque ele tá passando um valor nulo, ó, na coluna code vende da tabela vendedor, violando uma constante not null, tá? Por quê? Porque o que acontece? Como o nosso código do vendedor é a nossa chave primária, ele sempre precisa estar preenchido, tá? Então, eu tenho que vir aqui, ó, e inserir o code vende, tá? Aí sim eu consigo executar este comando, tá? Me retornou sucesso. Vou olhar lá o conteúdo, ó, tá? E vejam então, ó, que eu tenho o vendedor 1, 2 e 3, o João, a Maria e a Josefina, tá? E vejam aqui, ó, que a faixa de comissão da Josefina recebe o valor vazio aqui, ó, fica mostrando esse null aqui, tá? Que era outra coisa que eu ia mostrar pra vocês? Ah, vou tentar inserir mais um vendedor aqui, tá? Em vez da Josefina, vai ser o Cleosvaldo, tá? E vou executar. Vai me dar um erro também, tá? Por quê? Porque toda a chave primária tem que ser única. Então, quando eu tento inserir um Cleosvaldo com a chave primária 3 aqui, ó, ele me diz que tem uma duplicação de chave violando uma constante de unique, tá? Que tem que ser único, no vendedor PK, tá? No vendedor chave primária. Então, ele diz aqui, ó, que o meu código, code vende igual a 3, já existe, tá? Então, eu não consigo criar aqui, tá? O 3 como sendo o Cleosvaldo. Então, eu posso vir aqui, trocar aqui o Cleo 4 para 4 e o Cleosvaldo aqui, tá? Vou até tirar o salário do Cleosvaldo para vocês verem como é que fica. Executei, deu sucesso, tá? Vou ver aqui o conteúdo da minha tabela, tá? E deu tudo certinho, tá? Agora, eu vou inserir só um cliente rapidinho pra gente poder inserir um pedido, tá? Peraí, vou botar mais embaixo. Vamos lá, então. Inserir um cliente, tá? Vou fazer aqui um insert into cliente, tá? Vou colocar, deixa eu olhar aqui quais são as colunas de cliente, tá? Esse é o bom da gente utilizar a interface gráfica para manipular, tá? Porque a gente consegue ver a estrutura da tabela aqui sem ter que ficar trocando lá, né? Os campos, endereço, não. Vou colocar só cidade. Vou inverter os campos, tá? Cidade, UF e CEP, tá? E vejam que tá em outra ordem. Mas como eu cito aqui, eu consigo preencher, tá? Values,
Vou começar a citar os valores aqui. O código do cliente vai ser o código 2. O nome dele vai ser Mariano Joaquim, tá? A cidade vai ser Santana do Livramento. Do estado RS. E o CEP, que é um varchar também, tá? Isso porque eu me lembro lá, tá? Porque eu me lembro de quando a gente criou lá, tá? E o CEP vai ser 97577-000. Tá? Vou inserir aqui o cliente. Deu sucesso, tá? Se eu quiser olhar o conteúdo da tabela, eu posso fazer a mesma coisa aqui, tá? Do select asterisco. Select é conteúdo para a próxima aula, tá? Da tabela cliente. Tá? Vou olhar aqui o conteúdo da tabela cliente, tá? Vejam que os campos que eu não preenchi ficam com valor nulo aqui, tá? Por que eu fiz isso, tá? Porque agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para inserir um pedido que contém uma chave estrangeira, uma FK. Contém uma FK, tá? Então, o que acontece? Até aqui, a gente estava inserindo apenas dados em tabelas que tinham sua chave primária, tá? Agora, a gente vai inserir um registro, tá? Em uma tabela que tem chave estrangeira. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que conhecer, tá? São os registros que já existem nas minhas tabelas que eu vou utilizar, tá? Então, por exemplo, eu já sei que eu tenho o vendedor de 1 a 4, tá? Que é o João, a Maria, a Josefina e o Cleosvaldo. E eu sei que eu tenho o cliente número 2, tá? Então, quando eu for fazer um insert na minha tabela pedido, eu tenho que observar que essas chaves primárias, elas já precisam existir, tá? Então, vamos lá. Insert into pedido. Vou trocar aqui para ver a estrutura da minha tabela pedido. Insert into pedido. Pedido tem o número do pedido. Tem o prazo de entrega. Tem o meu CD-CLI e tem o meu CD vende, tá? Values. E agora, então, eu vou preencher os valores que eu vou inserir aqui, tá? Vai ser o meu pedido 1, 2, 3, 4. Ele, como prazo de entrega, ó, é um varchar, tá? Então, meu prazo de entrega vai ser de 15 dias. Como é um varchar, vai entre aspas, tá? Agora vem, então, o que a gente tem que cuidar, né? O código do cliente e o código do vendedor, tá? Então, esse código do cliente aqui, ele já precisa estar na tabela cliente aqui, tá? Então, eu sei que eu tenho o cliente número 2, tá? E quem atendeu ele foi a Josefina, que a Josefina é o ID 3, tá? O código 3. Então, se eu vier aqui, ó, para fazer o insert, ó, ele me retornou sucesso, tá? Vou tentar ver o conteúdo da tabela aqui só para mostrar para vocês. Tabela pedido. Tá? Então, aqui, ó, eu consigo inserir os dados, tá? Vejam que agora, por enquanto, eu não consigo ver o nome do cliente e o nome do vendedor, tá? Isso a gente vai aprender depois na aula de Select, como é que eu faço para ver o nome do cliente e o nome do vendedor, tá? Por enquanto, a gente consegue ver só os códigos, tá? Vou tentar inserir um aqui que não exista, para vocês verem como é que fica a mensagem de erro, tá? Vou tentar inserir o pedido 1235, tá? Que vai ter 20 dias de prazo de entrega. E aí eu vou trocar aqui, ó, o número do cliente, vou botar o número 1, tá? A gente não tem cliente número 1 no nosso banco, tá? Se quando eu tento inserir, ó, ele me dá um erro, ó.
ele está tentando inserir ou fazer um update na tabela pedido, violando uma constante de chave estrangeira, tá? Pedido code CLI chave estrangeira. E ele está dizendo que, ó, que o meu code CLI igual a 1 não está presente na tabela cliente, tá? Então, não existe um cliente com código 1, tá? Então, se eu vier aqui e ajustar, tá? Vou trocar aqui para o número 5, que a gente também não tem vendedor número 5. Tá? Ó, ele segue dando o mesmo erro, tá? Aí ele só me mostra que o meu código do vendedor igual a 5 não existe na tabela vendedor, tá? Então, se eu vier aqui, não, foi o 4 lá, que é o Cleosvaldo que vendeu para ele, executo, bom, e aí sim, me deu, então, sucesso, tá? Vou mostrar aqui o conteúdo da tabela para vocês verem, tá? Que a gente fez os dois insertos aqui sem problema nenhum, tá? Então, vocês têm que sempre cuidar, quando a gente faz um insert com uma chave estrangeira, né? A gente tem que cuidar para ver se esses valores já existem como chave primária nas tabelas de origem. Tá bem, gente? Isso aí é a parte de insert. No próximo vídeo, então, a gente vai ver como fazer alterações e como apagar registros das tabelas.